Olá, muito boa tarde. Há referências culturais, históricas e literárias que estão na origem de muitos textos e que é necessário conhecer para criar uma maior proximidade às mensagens que transmitem. Assim acontece com os livros da Bíblia, por exemplo. A sua compreensão depende muito do conhecimento do contexto em que nasceram. Por isso, em cada sexta-feira, analisamos neste programa 3 textos bíblicos, os que são lidos nas missas de domingo. Hoje, com o padre Nélio Pita e o padre Robson Cruz. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estarem connosco. Padre Robson, neste domingo, 10º do tempo comum, neste ciclo da liturgia, que tema é proposto neste conjunto de 3 textos? Vai-nos falar que Deus é o dador da vida, não é? Em ambos os evangelhos, portanto, quer no Evangelho, quer na primeira leitura, nos é apresentado o episódio de uma criança que morre, não é? E que depois é ressuscitado. Na primeira é o poder de Elias, que está em causa, não é? E, portanto, a forma de manifestação extraordinária, numa época onde Israel passava grande carência, de facto, o menino volta à vida, e em Jesus é a prefiguração do próprio ministério do Senhor. É Ele que dá a vida a todos, não é? Padre Nélio, que temática é esta? Que desafio coloca esta temática nos dias de hoje? Fez-me pensar que Deus se encontra presente nas situações que consideramos as más e extremas. A morte de um filho representa uma situação intolerável para as mães, e aqui as mães são descritas como viúvas, portanto, pessoas muito pobres, muito indigentes, e Deus coloca-se ao lado destas pessoas, caminha com elas. No Evangelho é claro que Jesus toca estas situações, e fez-me pensar que seguir Jesus é também partilhar estas situações, em especial das pessoas que vivem numa situação mais dramática. E nós vamos analisar cada um desses textos, desde logo o texto do Evangelho, que vamos conhecer, vamos ouvir a leitura deste texto para depois fazer a respectiva análise. Naquele tempo, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: "Não chores." Jesus aproximou-se e tocou no caixão. E os que o transportavam pararam. Disse Jesus: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Todos se encheram de temor e davam glória a Deus, dizendo: "Apareceu no meio de nós um grande profeta." Deus visitou o seu povo. E a fama deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas. Padre Robson, porquê esta reação de temor diante de um milagre? Porque, de facto, Deus manifesta, digamos, o seu poder através de uma testemunha concreta. O local do milagre não é casual. Vamos lá ver, Naim está muito próximo do local onde já Elias, no passado, tinha realizado a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. E, portanto, a proximidade geográfica mostra, digamos, muito próxima estas tradições de Elias que agora se recuperam em Jesus. Por outro lado, o próprio episódio é muito claro. Não se trata de uma morte aparente, ou seja, nos períodos observados até a sepultura, já passou tempo suficiente para perceber que a morte física é real. E o que é fonte, digamos, de admiração é a forma como Jesus irrompe na situação. Primeira realidade é ele toca no caixão, o que para um judeu tornava imediatamente impuro, incapaz de oração, incapaz de estar diante de Deus. Ao contrário, Deus em Jesus toca aquilo que é impuro, portanto, um cadáver, para depois o fazer ressuscitar. E isso mostra, de facto, que se o prodígio de Elias era grande, os prodígios de Jesus agora vão pôr a questão: quem é este Deus que se aproxima da nossa fraqueza? Porque esta expressão, também conclusão da multidão, Deus visitou o seu povo. Exatamente, porque a figura de Elias significava exatamente isto, não é? A proximidade de Deus que atua e que transforma, digamos,
toda a realidade de Israel. Num período de carências, como era o período de Elias, num período de grande tensão política e opressão, Elias representava, de facto, esta salvação de Deus. Lucas está-nos a indicar, o povo reconheceu que Jesus era a verdadeira manifestação, digamos, de Deus no meio do povo. Enquanto no Evangelho de Mateus, o nome do Emanuel é dado a Jesus para dizer que ele é Deus conosco, no Evangelho de Lucas é a proximidade de Jesus em relação aos pecadores, aos mortos, aos doentes, que vai manifestar essa proximidade de Deus junto aos homens. Padre Nélio, o que é que este texto nos diz sobre Jesus que emerge assim do cotidiano das pessoas e é aí que atua, é aí que faz a diferença? Aliás, podemos imaginar o cenário, dois cortejos, um cortejo cujo centro ou é presidido pelo próprio Cristo, um cortejo cheio de vida, de alegria, e outro cortejo marcado pela morte, cujo centro é a viúva e a criança falecida. E estes dois cortejos encontram-se casualmente, podemos imaginar, e há, digamos assim, o contacto da vida com a morte. E Jesus, digamos, transforma esta realidade, que aparece como uma realidade inevitável. Todos nós estamos sujeitos a essa verdade, mas esta mulher que estava condenada a viver como uma pobre indigente, como que viver de uma forma antecipada a própria morte, porque uma viúva era uma mulher desprotegida na altura, mas perdendo o filho ficava sem esperança, completamente, digamos, a sombra da morte recaía sobre ela. Agora esta mulher recupera a morte, recupera a vida. E, portanto, os dois cortejos tornam-se um só cortejo. Eu pegava também aqui num tema que é o tema da misericórdia. Esta é uma passagem única de Lucas. Lucas é o evangelista da misericórdia. E apenas nesse evangelho temos este episódio? Apenas. Confirma, não é? É apenas neste evangelho. E este Deus que toca nas situações, que acompanha, digamos, a indigência, o sofrimento humano, faz-nos pensar, nós que somos seguidores de Jesus, que também devemos estar ao lado destas pessoas. Isto é importante porque muitas vezes podemos nos entreter, eu digo entreter, se calhar é uma palavra um bocado forte, mas podemos passar muito tempo em coisas secundárias. As flores, uma cor, uma vírgula, são coisas importantes, mas são secundárias quando nós olhamos para estas situações. E é nestas situações que a Igreja, os fiéis, os discípulos de Jesus devem estar. Também parece-me importante dizer que, porque esta é uma expressão da misericórdia de Deus, digamos, a misericórdia de Deus torna-se visível na ação de Jesus. E a misericórdia como tema, que este ano tem sido aprofundado até ao âmago, deve ser pensada não apenas como situações individuais. Eu explico. As palavras, mesmo as palavras mais sagradas, como a palavra caridade, nós sabemos que corre o risco de ser uma palavra distorcida quando está associada a práticas que não são propriamente de promoção do outro. A palavra misericórdia pode ser também uma palavra distorcida quando ela é, digamos, abusada ou usada num mau sentido. Por exemplo, quando ela é associada a sentimentos de compaixão. Pena, aliás, uma compaixão inconsequente, uma compaixão que apenas faz-me ter pena do outro, mas não me faz fazer nada. Ou quando a misericórdia, por exemplo, é apenas um conjunto de atos isolados, que pode generar apenas num assistencialismo que impede que pensemos nas causas da desigualdade ou da injustiça. Portanto, a misericórdia deve ser vivida também como um princípio que está na origem e ao longo de todas as ações e não apenas atos isolados. Dar de comer, fazer isto, assim, uma coisinha, como se fosse algo que eu faço para tranquilizar a minha consciência e mais nada. Não. A misericórdia deve ser uma atitude de vida que deve permanecer ao longo de todas as nossas ações. Gostava ainda de perguntar, a partir deste episódio que aqui é narrado no texto do Evangelho, diante da situação da morte, é isso que está aqui em causa e é uma situação que naturalmente acontece no nosso cotidiano.
diante desse limite absoluto, a pessoa humana desperta para o divino e reclama a intervenção do divino? É natural que reclama a intervenção do divino. E é importante que aqueles que são os homens de Deus, como Elias, na primeira leitura, o próprio Cristo, ou aqueles que têm, digamos, representação de Deus neste mundo, estejam presentes. Mas não estarão presentes como Jesus para resolver a situação. Isso mesmo, isso mesmo. Mas muitas vezes é isso que se procura, não é? Pois, mas temos que lidar com a finitude. E este lidar com a finitude significa aceitar a morte. Integrar a morte na própria vida, fazendo com que a morte seja uma realidade que faz parte da vida. É evidente que é doloroso. Mal seria se não fosse, significa que nós não estávamos com amor à vida, não tínhamos paixão por aquilo que Deus nos deu, que foi uma vida, e isso é um dom supremo. Mas a morte, como realidade inevitável, desde que nós nascemos, estamos a morrer, tem que ser integrada. E o homem de Deus, a Igreja, deve estar ao lado, deve estar presente para ajudar a pessoa a fazer essa passagem para a vida eterna. Vejamos de que forma é que, noutro contexto, noutro momento da história, Padre Robson, o profeta Elias esteve presente, sobretudo quando ouviu, da parte da viúva, enfim, quase essa provocação de que ele veio à casa da viúva para lembrar os pecados que causaram a morte. Sobretudo porque a finitude desperta reações muito diversas. Uns voltam-se para Deus a pedir auxílio, outros culpam Deus, entende, por ser, digamos, aquele que nos rouba o que é mais precioso, não é? A mulher diz, desde a vinda do profeta, há uma sucessão de males que aconteceu na sua região, primeiro a fome, agora a morte do menino, entende? Em que ela diz, o profeta, porque representa ali o próprio julgamento de Deus num contexto concreto, veio apenas para isso, para declarar o pecado. E é toda a narrativa que nos vai mostrar o contrário. Quer dizer, o profeta não é aquele cuja presença é um sinal de morte, mas é aquele que assume simbolicamente, né, a figura daquela criança morta e que assume até fisicamente a ideia de se prostrar sobre a criança, né, para evocar de Deus a graça da salvação. E repare, perante o sofrimento humano, às vezes os caminhos e os itinerários que nós temos de fazer não são apenas de explicações ou de soluções fáceis, não é? Mas é ser um bocadinho aqui como Elias, guias da oração, ajudar a pôr aquele sentimento de desconcerto perante a finitude, perante a dor, perante uma perda, e tentar juntos orientá-lo para Deus. E, de facto, é o que de mais maravilhoso, não é? O profeta assume o problema daquela mulher como um problema seu e torna-se mestre da oração, pedindo a Deus que intervenha com justiça naquele momento. No início do diálogo, a morte era encarada como consequência do pecado. Sim, na lógica deuteronomista é sempre esta. Portanto, o mal, quando irrompe de uma forma inesperada, a morte de uma criança significa que há um projeto de vida que não se cumpriu, significa que foi uma maldição. O capítulo 28 do livro do Deuteronômio explicita bem o que acontecerá àquele que não cumprir toda a lei e os mandamentos. Portanto, toda a espécie de males, inclusive a morte dos filhos, não é? E muitas outras situações de perda, vai experimentar na sua vida. A lógica aqui é diferente. A lógica é, o mal físico acontece, nós não somos omnipotentes no controle da própria natureza, e o profeta se torna um guia de oração, que no fundo testemunha como Deus não está indiferente a essa experiência humana. Padre Nela, mesmo sendo uma leitura dos acontecimentos, como dizia o Padre Robson, de há muitos séculos, ver o mal que acontece como consequência do pecado, como consequência de algo negativo, permanece, todavia, algum temor que assim volta a acontecer? Pelo simples não. Sim, e é engraçado que quando nós nos dispomos a ouvir as pessoas, nós sentimos que essa ideia está subjacente, isto é, aquilo que eu estou a viver é a consequência de um pecado. E às vezes esse pecado já foi, digamos, absolvido 300 vezes. A pessoa já foi 300 vezes a um padre, este e aquele, e por 300 vezes disse que pedia a Deus perdão e que estava arrependida,
e ainda não fez a experiência da misericórdia de Deus. E vive como que atormentada por esta culpa. E por isso qualquer coisa de mal que acontece na sua vida, que não tem que ser a morte, ela atribui à causa que é um pecado que terá cometido, às vezes, há muito tempo atrás. E isso pressupõe uma ideia distorcida, uma imagem distorcida de Deus, que não é a imagem de Jesus, que Jesus Cristo nos dá, que é um Pai misericordioso, que é um Pai que procura a vida dos seus filhos. Mas é uma ideia muito enraizada na nossa mentalidade. Uhum. A experiência feita aqui pela própria mulher que viu o filho morrer leva também, a partir desse pressuposto, termina o texto a dizer: agora vejo que és um homem de Deus, porque de facto percebeu que Deus não era esse castigador. Eu diria que na cabeça da mulher há, digamos, uma transformação da função, da missão do profeta. Ela no final percebe e diz: és um homem de Deus, e percebe também que Deus não quer a morte, nomeadamente a morte do inocente, de uma forma prematura, mas quer a vida. E esta expressão de ser homem de Deus, acho que é uma expressão belíssima. Nós podemos sermos instrumentos da presença de Deus, não do Deus distorcido, do Deus mau, do Deus castigador, mas do Deus da vida, do Deus da misericórdia, que, como o Padre Robson disse muito bem, que ajuda a dar sentido àquilo que não tem sentido. O que pelo menos ajuda a orar, ajuda a integrar aquilo que é absurdo. A morte muitas vezes aparece como realidade absurda. Estar presente para dar sentidos, eu acho que é um papel importante. Analisemos o terceiro texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo, a carta aos Gálatas. Que memória é feita? De que forma é que se apresenta São Paulo, enfim, tendo essa herança da sua presença no judaísmo e agora com, enfim, quase uma nova identidade, ou mesmo uma nova identidade? Sobretudo, Paulo tem uma preocupação muito concreta, que é uma comunidade que está seduzida com uma ideia de perfeição, muito à maneira das tradições judaicas. Paulo diz: a verdadeira salvação está no Evangelho que ele anunciou. E Paulo começa a construção do seu argumento em dois polos, né? E ambos construídos com três argumentos. O primeiro é dizer que o Evangelho não é de inspiração humana, ou seja, não é uma historieta que nós colocamos, que Paulo não o recebeu como uma tradição que alguém lhe contou, que Paulo não o aprendeu de outra pessoa, mas que foi a experiência da revelação de Jesus, com toda a componente de mistério e quase de incompreensível para quem está fora dessa relação. Não é? E depois Paulo vai explicar que o seu percurso como adversário do cristianismo, como um homem muito progredido, digamos, nas tradições e na estrutura do judaísmo, sobretudo na busca de ortodoxia, como esse encontro com Cristo foi algo, digamos, de inesperado. Ele diz: Deus já o tinha destinado, diríamos nós, predestinado, ou seja, desde o nascimento há um projeto de revelar a Paulo a grandeza do amor de Deus em Cristo. Depois que o chamou pela sua graça, e provavelmente Paulo está a falar aí do encontro na estrada de Damasco, do ministério de Ananias que ajudou Paulo nos seus tempos de cegueira. Por fim, Paulo diz: se dignou revelar em mim o seu filho. Ou seja, a própria vida de Paulo, como apóstolo, como missionário, torna-se um espelho da pregação de Jesus. E isto, Paulo diz, tem de ser mais forte porque, se trata de comparar os argumentos da busca de uma perfeição, como aqueles judaizantes procuravam, Paulo diz: o que está aqui é um mistério de identidade apostólica. Deus me escolheu, Deus me revelou o Evangelho, e que depois, ele diz, até conseguiu manter o mínimo de formalismo, foi procurar Pedro e Tiago a Jerusalém, mas não se trata de ser uma espécie de delegado de Pedro e Tiago. É uma experiência do anúncio de Jesus Cristo que ele faz. E é isso que ele propõe às comunidades, que façam a mesma experiência de encontro na fé que Paulo fez. Padre Nélio, só análise este texto, primeiro capítulo da Carta aos Gálatas. Paulo é um homem extremamente corajoso. Ele, a semana passada começamos a ouvir o início da Carta aos Gálatas,
E Paulo aparece desde as primeiras linhas um bocado zangado com os Gálatas, porque diz que os Gálatas tão depressa receberam o Evangelho como tão depressa distorceram ou adaptaram o Evangelho. E Paulo diz de uma forma muito clara que não deve ser anunciado, não deve ser, digamos, aceito outro Evangelho, mesmo que um anjo do céu tenha anunciado esse outro Evangelho. E como o Padre Robson acabou de sublinhar, este Evangelho não é de inspiração humana, é de inspiração divina. Paulo, digamos assim, defende isto até às últimas consequências e defende isto, digamos assim, pondo-se em xeque. Ele não se importa de perder amigos. Ele joga tudo porque acredita que este é o cerne da questão. O que é que acontece aqui? Parece também, assim, digamos de uma forma muito simples. Os homens do tempo de Paulo, a comunidade judaizante, recebe a mensagem segundo as suas estruturas. E as suas estruturas mentais eram, digamos, formadas pelo Antigo Testamento, em que a lei tinha um papel fundamental. Ora, e é precisamente essas estruturas que vão adaptar o Evangelho para que nasça, digamos assim, uma doutrina que seja quase um misto entre a lei judaica e a proposta de Jesus. E Paulo diz que é preciso acabar com isso. Isto é, a lei, a antiga lei, é apenas um espaço, um passo de preparação para Jesus e não se pode pôr em pé de igualdade com a mensagem de Jesus. E digamos assim, que joga isto de uma forma definitiva. É por isso que esta carta é, digamos assim, uma manifestação de liberdade aos cristãos. Já não estão sujeitos à lei. Vamos ver isso nos próximos domingos. Textos que continuaremos aqui a analisar. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa a apresentar estes 3 textos e as mensagens que nos dirigem nestes dias. Mais logo, o programa Eclésia passa também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos, boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.